Vou chamar um outro tema que a gente continua em relações internacionais, mas a gente coloca mais um assunto. O Brasil recebeu sinalização positiva dos demais países do BRICS para que a ex-presidente Dilma Rousseff assuma a chefia do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS. Vamos ver. Segundo apurou a CNN, foi feita uma sondagem informal pelo governo brasileiro aos outros integrantes do bloco. E a resposta teria sido favorável. Assim, Dilma Rousseff deve assumir a presidência do banco no lugar do atual titular do posto, o ex-diplomata Marcos Troirro. Lula quer Dilma à frente do banco já no mês de março, quando está prevista uma viagem presidencial à China. Por conta do cargo, a ex-presidente vai morar em Xangai, onde fica a sede da instituição. O novo Banco de Desenvolvimento foi fundado em 2014 e passou a funcionar em 2016 com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países emergentes. O Brasil tem sido um dos países que menos recebem recursos do banco dentre os 5 que formam o bloco. A expectativa do governo com a indicação é de que a instituição tenha um papel mais proeminente no financiamento da infraestrutura brasileira. Caio e Felipe, vou voltar com a mesma pergunta para os dois. A Dilma tem qualificação para esse cargo? Quem quer começar? Olha, ela certamente tem muito menos qualificação do que o Marcos Troirro, né? O Troirro é altamente qualificado, ele tem ali Ele é doutor em Sociologia pela USP, ele fez pós-doutorado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, onde ele deu aula na Escola de Assuntos Internacionais e Públicos, Centro de Governança Econômica Global, algo assim. Ele foi colunista de diversos veículos de comunicação, publicou vários livros sobre tecnologia, diplomacia, poder, prosperidade. Ele teve atividades ligadas ao Ministério da Economia, ao BID, né, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao próprio Banco Mundial. O Troirro tem um currículo absolutamente preciso para aquele cargo que ele ocupou durante todos esses anos. Chamá-lo de bolsonarista é uma redução gigante, até parece contraditório, né? Mas é uma grande redução, um reducionismo que é típico desses tempos polarizados e que a gente vive no Brasil. E a Dilma é uma presidente que foi empichada, né? Ela era ministra de Minas e Energia, na época da compra da refinaria de Passadina, o CVM pediu a condenação, inclusive, depois foi aliviada pelo Tribunal de Contas da União. Ela virou uma geradora de memes, né? E ela não conseguiu se eleger senadora por Minas Gerais em 2018. Então ela entra nesse grupo dos petistas que não conseguiram ser eleitos e que conseguem algum cargo por causa do petista líder que acabou sendo eleito, como Fernando Haddad, que perdeu 3 eleições, virou ministro da Fazenda, o Márcio França, que não conseguiu ser eleito senador por São Paulo e virou ministro dos Portos e Aeroportos. E me parece, né, na análise final, assim, que mandar a Dilma para a China é uma forma de o PT se distanciar dela, que foi o que o Lula sempre buscou em termos publicitários, de descolar o mandato dele do dela. Ele apenas a defende de uma forma, às vezes até indireta, dizendo que o impeachment foi golpe, que é uma estratégia velha petista para você esconder os escândalos do seu próprio governo, sempre acusando algum outro lado. Como sempre há erros ou sujeira do outro lado também, você cria uma polarização e desvia o foco do debate. Caio. Eu tenho uma visão distinta. Conheço o Marcos Troirro, acho ele um grande cara, já estive com ele. Aliás, era colunista da Cruzoé, um excelente colunista. E quando ele foi Entre outros, né? Folha de São Paulo também. Sim, e quando ele virou vice-ministro, eu morava em Brasília ainda, encontrei com ele, enfim, conheço, um grande cara e excelente profissional. Minha visão distinta é em relação ao cálculo, eu não acho que é para se distanciar. Acho que o PT sempre teve esse debate, o que fazer com a Dilma, né? É curioso, e na campanha ano passado também. E essa ideia de um cargo internacional era uma das saídas, uma embaixada, por exemplo. E quando, agora, começo de janeiro, eu estava lá em Brasília, participei de algumas posses lá dentro do Palácio do Planalto, dos 4 ministros petistas palacianos, também questionava, poxa, e a Dilma, para onde vai a Dilma, para onde vai a Dilma? Embaixada em Portugal, daí batia lá no Itamaraty, não, não é embaixada em Portugal não, né?
e acabou aparecendo esse dos BRICS. Eu vejo, neste governo como um todo, na questão da Dilma principalmente, que é muito simbólica para a história do Partido dos Trabalhadores, uma tentativa, na verdade, de restabelecer a Dilma Rousseff, dando um cargo de porte como esse. Eu acho que essa é a jogada. Eu não vejo... E essa é uma reflexão que eu sempre tenho e coloco nas minhas apurações, assim. Porque o PT não sabia, né? Na campanha. Eu lembro aqui, começo do ano passado, conversando com um petista, graúdo, poxa, não sabemos o que a gente faz. Ela põe ela na campanha, ela vai atrapalhar a campanha, vai incomodar, não vai? Agora, nossa, eu que pedra penso... no sapato, hein? Não, uma dúvida sobre o que fazer. Bom, era uma campanha, né? Vai atrapalhar? Não vai. Agora já ganhou. E juntando isso, é um cargo importante, graúdo, na China. Não vejo uma tentativa de colocá-la no ostracismo. Eu vejo o contrário. E junte-se a isso o fato de, nessas 4 posses dentro do Palácio, a todo instante, eu fiz até uma nota sobre isso no site, salves e aplausos para Dilma, a Dilma discursava. Então, uma tentativa até do governo, como um todo, e isso vale para a Lava Jato também, de restabelecer esses pontos traumáticos para o partido no governo. Então, a colocação da Dilma lá, para mim, é muito mais um aceno positivo a ela do que negativo. Só complementar que, assim, não são coisas excludentes. Assim, eu concordo com o seu ponto. É que, para mim, é uma maneira de você reestruturar a força da Dilma, mas com ela distante. Quer dizer, ela vai ter um tempo fora dos holofotes nacionais, sem gerar esse desgaste que gera pela presença dela, por essa associação imediata no foco do debate público brasileiro, para tentar construir algum cacife com uma obra relacionada à área dela, que é a área econômica. Então, assim, são duas coisas que elas são concomitantes. Daniel está me pedindo a palavra e eu ia jogar exatamente, depois o Christopher, mas eu ia jogar exatamente para você, Daniel. O Lula está despachando a Dilma para o outro lado do mundo ou está empoderando ela, para usar a expressão da moda? Não, então, esta semana foi uma semana de muita conversa aqui sobre Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. Conversei com muita gente sobre isso próxima do Lula. Bom, 3 coisas. A Dilma está querendo muito essa posição. A Dilma não sinalizou desejar nada antes, embaixada, ela sinalizou o oposto, que ela não estava com vontade, e Banco dos BRICS, ela realmente está interessada. Ela tem lido muito sobre China, ela tem chamado especialistas, professores, para bater papo, para conversar sobre China, desenvolvimento econômico da chinês, então ela realmente está muito interessada. Ponto 2, o Marcos Troirro tem acesso livre, se quiser, para assumir um cargo no governo Tarcísio Freitas em São Paulo. Ele tem esse pré-convite e pode ser alocado no governo de São Paulo. E ponto 3, que eu vi essa semana uma máquina de assassinato de reputações ali com o Marcos Troirro, que é um profissional, como o Felipe e como o Caio destacaram, um profissional respeitado, qualificado e que tem todo o perfil para ocupar esse posto que ele ocupa. Falou-se muito, por exemplo, essa semana que o Troirro não conseguiu reverter o baixo financiamento de projetos pelo Banco dos BRICS ao Brasil. Eu estava levantando os dados aqui, até 2020 o Brasil tinha recebido 1 bilhão em empréstimos aprovados do Banco dos BRICS, 1 bilhão de dólares. A partir de 2021, ou seja, 2021, 2022, esse montante já superou 4 bilhões de dólares, ou seja, quadruplicou. Falou-se aqui, um dos argumentos nos bastidores era, puxa, o Marcos Troirro saiu de Xangai e não está despachando de Xangai, praticamente não despachou de lá em 2022. Errado. Marcos Troirro, como todo o restante da equipe da estrutura dos BRICS, do presidente ao pessoal ali da Copa,
estava em home office, a China estava em lockdown. Qualquer pessoa que voltasse de uma viagem internacional para a China precisava cumprir 14 dias de quarentena num centro de isolamento, mais 7 dias dentro de casa. Marcos Troirro, por exemplo, foi à reunião da FMI em outubro, a COP no Egito em novembro. Imagina se ele tivesse que ir presencialmente a Xangai e cumprir toda essa quarentena. É comum esse assassinato de reputações. Mas como tem sido com o Roberto Campos Neto. Exato, mas o Christopher me pediu a palavra. Christopher, por favor. Estamos com um probleminha no áudio do Christopher. Acho que você tem que abrir o microfone. Isso. Okay. Imagina. Não, eu só queria colocar que podemos olhar essa decisão de 2 ângulos. Primeiro, essa discussão de como resolver o problema, como contemplar a Dilma no governo como um todo. E, assim, acredito que foi uma maneira de você privilegiar a Dilma Rousseff dentro do PT numa posição de destaque. Né? Podemos argumentar que talvez estar numa posição externa como essa também é uma vantagem, pelo menos do político doméstico. Mas também precisamos olhar essa decisão do presidente Lula matando 2 coelhos com uma cajadada só, porque ao colocar uma ex-presidente no cargo do Banco do BRICS, acredito eu que é uma maneira da política externa brasileira sinalizar a relevância e o compromisso com o grupo dos BRICS como um todo. Acredito que a política externa do governo Lula não só vai fazer esse esforço de aprofundar a relação bilateral com os Estados Unidos, claramente um esforço para aprofundar a relação com a Europa, isso vai ser manifestado com um acordo, acredito eu, entre Mercosul e União Europeia, mas também de aprofundar a relação com a China e grupos como os BRICS. Então, colocando a Dilma lá, tem um simbolismo importante de ter uma ex-presidente da República, né, próximo do presidente Lula, assumindo esse cargo. Então, eu não olharia tanto pelo lado da competência técnica. Assim, claramente, Marcos Coiço é um profissional, né, que assim, de altíssimo nível e não tem o que criticar. Mas acho que o simbolismo de ter uma ex-presidente vale e é um sinal da política externa brasileira para o grupo dos BRICS. Lorival, o Cris me deu o gancho perfeito para jogar para você. Faz sentido os BRICS e faz sentido um banco dos BRICS? Eu estive lá em 2018, fiz uma reportagem lá no novo Banco de Desenvolvimento de Xangai. E lá acontece muita interação política também. Tem todo um aspecto técnico, mas tem um aspecto político. A Rússia, a China, principalmente a China, que tem a maior parte do capital, né, tem uma influência política muito forte. A Índia, o Brasil, a África do Sul ficam ali um pouco mais periféricos, assim. O problema é que agora todos esses países, né, estão, com exceção do Brasil, estão muito alinhados com a Rússia, né, de forma declarada ou não. A China não declara isso, mas está, como já dissemos aqui, né. E tendo uma pessoa tão ideológica quanto a Dilma lá, acho que é um risco grande, né, do ponto de vista da imagem do Brasil. Embora haja ali uma governança também, ela não vai poder, ou não poderia, né, mas em se tratando da Dilma é diferente. Mas uma pessoa, executivos normais não poderiam sair falando o que quisessem. Lá existem regras, né, mas a Dilma é um caso diferente, né. Então, eu vejo com bastante receio, assim, no quadro dessa dificuldade do Brasil de entender a nova situação geopolítica mundial e essa divisão entre um mundo ocidental, democrático, e um mundo autoritário, né? É mais um ruído. Teremos que observar, então, as capacidades diplomáticas da ex-presidente Dilma Rousseff.